programa Reconectar de hoje sobre direito, moda e empreendedorismo. A minha convidada é a Júlia von Tobel Baccarini. Ju, bem-vinda. Obrigada, estou muito contente de estar aqui. Obrigada pelo convite. A última vez nos encontramos na Itália, em Milão, agora aqui no Mackenzie. Muito feliz de estar aqui com você. É um prazer te receber, Ju. A Ju, ela é fundadora de um programa que é o Made In. É um programa da TV, que agora também está no YouTube. Né? Passou esse ano, na primeira temporada dele, na Fashion TV Brasil. Então, é um prazer enorme te receber para falar de um tema que é comum, né, na nossa vida, né, no nosso estudo e na nossa trajetória. E, Ju, eu queria começar dizendo o seguinte: o empreendedorismo, ele, claro, está presente no mundo dos negócios. Mas eu acho que, ultimamente, o empreendedorismo passou a integrar muito o mundo acadêmico. E eu falo isso porque aqui no Mackenzie, nós temos em todas as unidades, nós temos uma disciplina de empreendedorismo. Muito legal. E além disso, a gente tem um núcleo de empreendedorismo aqui na universidade. E no curso de Fashion Law, né, na pós-graduação de Fashion Law, nós temos um módulo que trata só de empreendedorismo na moda. Então, eu queria começar te pedindo para contar um pouco para a gente a sua trajetória nessa área, no empreendedorismo, na moda, contar a sua formação. E te fazer a primeira pergunta, né? Você acha que empreender é uma vocação ou nós podemos aprender a empreender? Tá, então primeiro eu vou começar com a minha apresentação, né? Me apresentar um pouquinho para o pessoal. Eu sou administradora, fiz administração de empresas, fiz pós em comunicação, fiz um MBA em Design, Fashion and Luxury Goods na Itália. Então, fiz um ano full time, né, morando na Itália, fazendo esse MBA focado no mercado de luxo. Então, não é na moda, e sim no mercado de luxo como um todo. Então, falando desde moda, carros, produtos, embalagens, um pouco de tudo, né? Então, o próprio mercado de luxo. E depois eu fiz também um curso de empreendedorismo. Eu morei nos Estados Unidos quando eu trabalhava para uma empresa americana, desculpa. Eu morei nos Estados Unidos quando eu trabalhava para uma empresa americana e acabei fazendo um curso de empreendedorismo na Universidade do Texas. Tá. E depois também fiz um curso de Digital Marketing, agora em 2019. Foi o meu último curso. Em paralelo, também fiz alguns cursos relacionados com rádio e TV, que é um assunto que sempre me interessou. Você estava falando sobre essa questão, né, do empreendedor. Sim. Eu acho que sim. Tem pessoas que nascem muito, sabe, com essa vibe empreendedora, que tem uma visão muito avante, né? Tem muitas ideias, são muito atentos. Então, acho que tem pessoas, sim, que já nascem mais, talvez, predispostas, sim, né? Mas eu acho que é algo que você também, no dia a dia, você pode aprender, né? Você tem novas informações, você estuda, você pesquisa, você tem interesse, então acho que é possível. Então, na minha opinião, ambos, assim, eu acho que você pode nascer, como você disse mesmo, nascer, ter né? vocação para aquilo. Ter vocação ou realmente aprender durante esse ciclo, assim, né? Por exemplo, eu nunca imaginei em ser empreendedora. Hoje eu posso me considerar também uma empreendedora, né? Com esse projeto até que você mencionou anteriormente. Mas, assim, apesar de fazer administração, de estudar, de trabalhar em empresas, sempre trabalhei em empresas, assim, multinacionais e tal, eu nunca tive essa vontade de empreender. Eu sempre fui muito curiosa, gostei das histórias e nunca quis empreender. Tá. Apesar de ter feito o curso, etc. Mas daí você vai vendo que acontece naturalmente na sua vida. Exatamente. Toda a sua bagagem, eu acho, que te leva para algum lugar, né? Às vezes a gente chega num ponto e pensa, no passado eu fiz tal coisa e por causa daquela coisa que eu fiz, agora eu tô aqui, eu tô conseguindo fazer tal coisa. Então, acho que é tudo interligado, acho que realmente é um caminho e pode acontecer muito por acaso. Tá, é engraçado porque às vezes a gente faz algo intuitivamente e que depois a gente percebe, depois que você fez um curso, ou que você se aproximou de algum empreendedor, você percebe, puxa, mas aquilo eu fiz intuitivamente e realmente era algo relevante, né, para essa minha trajetória. Eu falo isso porque a gente sempre pensa assim, será que nós todos não somos, né, empreendedores das nossas vidas? Então, em algum aspecto da nossa vida, a gente realmente tem que empreender. Mas eu acho que isso pode ser intuitivamente, por uma vocação, seja numa família que tem esse histórico, que você cresce assistindo isso, né?
ou realmente porque você se interessou em determinado momento da sua vida e foi fazer um curso, ou teve uma oportunidade na universidade de estar mais próximo, né? Então, eu acho que realmente, eu concordo com você, eu acho que tem esses dois lados. A gente pode ter a vocação, mas também a gente pode, né, descobrir isso aprendendo um pouco. Exato. Você sabe, desde que a gente se conheceu, e a gente também se conheceu um pouco em razão do seu programa, do Made In. E eu sempre te disse, quando eu te conheci, eu falei, Ju, eu gosto muito desse tema. Né? Então, eu vou até te contar um pouquinho desse meu interesse para te fazer a próxima pergunta. Eu, na verdade, esse tema, eu acabei escrevendo um artigo, que é um artigo que vai ser publicado na Universidade de Palermo, numa parceria que nós estamos fazendo Mackenzie, Universidade de Palermo, de Fashion Law, de Direito da Moda. E é um artigo que eu abordei o Made In, principalmente no momento de pandemia, em que ficou muito claro que havia necessidade de a gente se interessar e se preocupar com as coisas que eram locais, né? Que eram feitas naquele país. Então, um artigo eu acabei pesquisando sobre isso e acabei desenvolvendo esse raciocínio. E também, a gente se encontrou na Itália, como você começou falando, né, nesse podcast, em julho. Eu estava lá para dar uma aula no Milano Fashion Institute e nessa minha aula eu abordei esse aspecto da moda, do direito e do empreendedorismo, especialmente quando eu falei do Made in Brasil, né, do feito no Brasil, em comparação com o Made in Italy. Então, é um tema que eu gosto demais. E nesse estudo do Fashion Law que a gente tem aqui no Mackenzie, e você sabe disso, que você estudou na Itália, o mercado de luxo, né, a moda, a gente tem a cadeia criativa e a cadeia produtiva. Na cadeia criativa, a gente se preocupa muito com aquilo que inspira o estilista, o designer. Mas não é só a inspiração. Como é que esse produto depois vai ser feito? Então, a gente vai para a cadeia produtiva, né? Produto manufatureiro. Como ele é feito, quem faz, né? Onde é feito. Então, a pandemia, por exemplo, nos mostrou, como eu já falei, e no Brasil nós tivemos uma queda significativa para a indústria têxtil, que era necessário a gente voltar a olhar para o que era produzido no Brasil. Então, cresceram movimentos aqui no Brasil, foram chamados de Movimento Feito no Brasil, e também o Tamo Junto, liderado pela ABIT. E nesse movimento, eu queria te perguntar, e aí explicar para o pessoal por que eu estou te perguntando isso, porque você tem essa história, você mora na Itália, você estudou na Itália, desenvolve projetos lá. A gente se inspira nesse movimento no Made in Italy, porque quando a gente pensa em alguma coisa feita em algum lugar, seja Made in Brasil, Made in China, o Made in Italy é a nossa inspiração. Então, Ju, o que você podia contar para a gente, né? Da importância para você, como você enxerga esse Made in Italy? Acho que primeiro eu só vou explicar então um pouquinho o que é o Made In, né? O Made In é meu projeto, ele é um programa na televisão que fala sobre histórias de empreendedorismo, de moda e beleza. Então, na televisão, que foi a primeira temporada esse ano, no Fashion TV, a gente fala sobre histórias de diversas marcas, né? Então, a gente conta um pouco a história de empreendedorismo, mostra um pouquinho de modelo de negócio, etc. Tá. Então, é muito legal. Quem quiser assistir, tá no YouTube. A gente também tá com essa plataforma do madein.show, que é no Instagram, e tem o YouTube, onde a gente tem as histórias que passaram no programa na televisão, mas a plataforma, vamos assim dizer, é para falar de histórias de empreendedorismo no geral. Então, agora na Itália, eu fiz com diversos empreendedores de diversos setores europeus, né? Empreendedores europeus. Que não sejam só da moda. Exatamente. Então, a ideia realmente é contar histórias de empreendedorismo e na TV a gente fala especificamente de moda e beleza. Você estava falando sobre essa questão do Made in Italy, que realmente é muito forte, né? Até o mercado de luxo, ele naturalmente ele vem, né, principalmente da França e da Itália, então ele nasce nesses dois países, né, no Made in Italy, o Made in France. E o Made in Italy, realmente, ele é muito forte. A questão principal é a questão de toda a cadeia, como você estava falando. Então, toda a questão do cuidado, da produção. Então, quem faz esse produto? Onde ele é feito? Né? Então, tem ainda muito essa questão na Itália do feito à mão.
Então, tem muitos alfaiates ainda, né, pelas cidades, sejam as cidades menores ou sejam as capitais, né? Também sapatos, eles fazem muitos sapatos, então tem sapateiros que fazem seu sapato à mão. Então, os sapateiros, normalmente, eles têm 2 modelos, porque também, apesar de ser feito à mão, ele pode ser mais, assim, caro, né, que ele vai ser realmente feito sob medida para você, ou eles têm alguns modelos. Então, você vai nessa sapataria, você encontra alguns modelos e você escolhe. Eu quero esse modelo, mas daí você escolhe a cor, você vai ter o teu número, etc. Né? Se precisar fazer uma palmilha diferenciada, eles vão fazer. Ou então, tem a opção do realmente, né, sob medida, que daí o sapato é feito para você. Bem artesanalmente, assim. Bem artesanal. Então, isso é muito legal. E isso é muito o Made in Italy. Eles têm muito também essa questão da onde vem a matéria-prima, né? Então, a qualidade da matéria-prima certificada. Então, ela é realmente a matéria-prima, no caso, né? É italiana. Então, eu sei que o produto, ele já nasce na Itália, né? Vamos assim dizer. Porque o tecido, por exemplo, é de lá, ou seja o que for, a matéria-prima, então, é de lá. Depois, ele é realmente produzido lá, né? E daí, ele é etiquetado como Made in Italy e vendido para todo mundo. Então, realmente, essa cadeia de cuidados, de atenção à qualidade. A qualidade também é algo que é muito, né, importante, em geral, para esses made-ins. Porque acabam que, em geral, obviamente, a gente não pode generalizar. Mas quando a gente pensa num mercado de luxo, a gente pensa muito no made-in, né? É importante isso, as pessoas valorizam, né? Exatamente. Claro que por trás, depois tem toda a estratégia de marca, as histórias das marcas, né? Então, tudo isso conta também no preço final, etc. Mas essa questão do cuidado, do processo, né? É muito importante. Então, o que a gente viu também depois da pandemia e até nos programas, né? Se vocês depois quiserem assistir alguns episódios lá no YouTube que estão ali, algumas marcas com as quais eu conversei, que a gente fez, né, depois de pandemia, a gente gravou. Então, é exatamente isso. Algumas marcas, elas não tinham, por exemplo, e-commerce. Vendiam só na própria loja. Tiveram que desenvolver isso para sobreviver. Desenvolveram. E daí é um novo mercado hoje para elas, né? Marcas que durante a pandemia, ou mais para o final, né, começaram a priorizar realmente fornecedores da região. Então, por exemplo, uma marca gaúcha, ela começou a valorizar e tentar comprar o máximo possível de fornecedores locais para ajudar o Estado. Então, acho que esse movimento que você mencionou, realmente, ele aconteceu, né? E muita gente começou a procurar fornecedores, seja do seu país, seja da sua região, para realmente apoiar aquela questão do apoio, né? Da comunidade, que virou muito forte, eu acho, depois do Covid. E, claro, muitas dessas estratégias e novas, né? Estratégias que foram colocadas em prática se mantêm, né? Agora, vão se manter. Outras, talvez, sejam alteradas no futuro, não sei. Mas, com certeza, isso foi algo que e mudou. esse Made in Italy, você acha que as pessoas associam muito só as marcas de luxo? Ou você acha que esse Made in Italy também, hoje, já é associado a pequenos empreendedores, né? Então, pode ter alguém que tenha uma determinada vocação para desenvolver um determinado produto, uma habilidade, mas ele é um pequeno, né? Porque quando a gente fala no Made in Italy, normalmente a gente pensa em marcas de luxo. Talvez, não sei se o começo foi dessa forma. Você acha que hoje a gente pode dizer, então, que o Made in Italy, especialmente agora, pode ser também associado não só ao mercado de luxo, mas também aos menores? Na verdade, ele é. Ele é associado a produtos italianos, no caso, né? Quando a gente fala o Made in Italy. Sim. Porque a gente tem diversas marcas que não são conhecidas no exterior, ou mesmo marcas de cidades, né? Que, de repente, na cidade X tem uma produtora de cashmere, né? Sim. Ou tem uma produtora de camisas. E aquele produto, ele é Made in Italy. Porque ele foi produzido naquela região, né? Então, e é tão interessante porque principalmente a Itália tem isso muito forte, seja na comida, né? Seja na moda. Então, a gente vê esse Made in Italy por regiões. Então, algumas regiões são mais fortes em algumas coisas, né? Em produtos, seja de moda, seja de comida. E tem regiões que
tem um belo mix de produtos, né? Até o design, né? Tem as feiras de design, de móveis. Exatamente. Também, que é muito interessante, Exatamente. né? Hoje a gente tem a maior feira de design de produtos no geral, né? Que é a Design Week, que ela acontece em Milão. Né, acontece uma vez por ano, e até essa junção em função de Milão e da Itália em si ter essa... É tão forte esse made in, essa questão do design, da criatividade, porque muitas marcas vêm de lá e também tem muitos produtos, né? Tem muitos designers de móveis, etc., Exato. que são italianos ou têm essa, né, inspiração na Itália, etc. Então, mas essa questão do made in, sim. Então, qualquer produto, gravatas, tem muitas marcas de bolsas. Eu sempre falo muito, eu gosto muito de dar o exemplo da seda de Como, porque a gente vai Também, visitar a região, exato. Lago de Como, Beládio. Eu fui visitar o Museu da Seda de Como. Então, a gente vê, né, que naquela região, ali perto de Milão, na região de Como, né, então valoriza-se muito a seda, que está presente também em roupas, em bolsas, em gravatas. E aí, eu falo sempre do Made in Italy para os alunos, porque a Itália soube se valer disso, né? Da sua criatividade, né? Dos seus designers, do saber fazer, do que é artesanal, para desenvolver o Made in Italy. Eu acho que o Brasil tem a criatividade, o Brasil tem uma cadeia completa, a maior cadeia completa do Ocidente. Então, acho que o Brasil tem essas condições, mas talvez esteja faltando aí a gente deslanchar, né, para que o feito no Brasil, o movimento Tamo Junto, a gente saiba valorizar o que é nosso. Eu acho que a coisa tem algo que é interessante, a gente, né, pelo menos eu às vezes fico pensando nisso, que as marcas brasileiras no exterior fazem maior sucesso, né? Então, assim, você chega com alguma coisa, uma moda praia, sapatos, ou seja qualquer outro produto, né? Sim. É tão interessante que as pessoas, uau, da onde que é? Nananana. A renda, né? A renda no Brasil. A renda, que a gente tem muita renda aqui. Então, realmente, o produto ele é muito apreciado, né? E aqui, eu acho que a gente dá por isso, assim, a gente tem, então tá tudo certo. Mas não, realmente, a gente tem produtos muito lindos, né? Exatamente. E muito qualificados, e tem tudo, assim, né? Você falou, a gente tem toda uma cadeia, tem pessoas super criativas, a gente tem muita coisa. Mas eu acho que, realmente, eu acho que é uma questão de valorização, mas eu acho que nos últimos anos mudou muito. Melhorou isso. já. Eu acho que mudou muito a cultura, assim, sabe? Eu acho que as pessoas valorizam mais agora o que é nosso, sabe? Eu acho que antes era muito o que é do outro, muito distante. Exato, que vem de fora, né? E agora a gente está olhando mais pra gente. Eu até vi outro dia que você entrevistou a Marta Medeiros, e a Marta Medeiros tem uma história muito interessante com a gente aqui do Mackenzie, porque em 2017, o primeiro evento que nós fizemos, que foi o primeiro Congresso Internacional de Fashion Law, a abertura foi com a Marta Medeiros. Então, eu tenho um carinho muito grande, por isso eu vi que você também a entrevistou, a gente falou da renda, então Exatamente, a Marta é também, né, aí um case maravilhoso de sucesso, né, então... Com um produto que é nosso, né? Um produto 100%. Renda brasileira. Exatamente. Ô, Ju, em 2022, esse ano, foi um ano importante pra gente aqui no Mackenzie, né, para o Fashion Law, porque nós fundamos uma clínica jurídica, que é a Small Business Clinic in Fashion Law, que é a primeira clínica jurídica de Fashion Law do Brasil. A gente sabe que nos Estados Unidos, a Susan Scafidi fundou uma clínica jurídica que os alunos da universidade podem participar dos atendimentos. Isso é muito interessante, esse modelo de clínicas, né, nos Estados Unidos, e a gente tem utilizado aqui no Mackenzie. E até... queria contar um pouquinho disso, porque essa semana o próprio reitor da universidade, o magnífico reitor, ele disse uma frase que eu falei, puxa, é isso mesmo. Ele falou que o Mackenzie está abrindo os braços para as empresas. E nessa fala dele, essa fala, ela vai ao encontro do propósito dessa clínica, porque nessa clínica a gente tem o propósito de atender, de prestar orientações a comunidade, a cidadãos, né, atendidos por essa clínica, orientações para pessoas físicas, para microempreendedores individuais e para microempresas, com informações relativas, tanto a contratos, quanto a marcas, a desenho industrial, mas também muito ligado aos modelos de negócio em parceria com a Faculdade de Economia. Então, o Direito fazendo uma parceria com a Faculdade de Economia nesse atendimento nessa clínica. Legal. E assim, e por que eu estou falando isso? Porque
esse aspecto do atendimento da clínica é voltado para os modelos de negócios. E a gente sabe que os modelos de negócio, o ideal, né, é que a gente falando de empreendedorismo aqui, que o empreendedor tenha previamente esse modelo de negócios, né, um plano financeiro, um modelo de negócios. Mas o que a gente viu na pandemia? Na prática não é assim não, né? Então, a gente tá falando, mundo ideal, a gente pensa que seria assim. Mas não. A pandemia pegou muita gente de surpresa que teve que se virar, né? Então, esses modelos de negócios podiam ser modelos muito bem definidos, mas tiveram que ser modificados em alguns aspectos, ou aquelas pessoas que passaram a empreender durante a pandemia tiveram que pensar nos seus modelos de negócio. E assistindo o seu programa, que eu sou fã, gente, eu adoro, assistam. Você entrevistou muitos empreendedores brasileiros, né? Eles em diversos segmentos, contando a sua história. Então, eu queria te perguntar, pelo que você entrevistou, na sua experiência desses empreendedores, o que você percebe nisso? Houve mudança de modelo de negócio ou não? Eles tiveram que inovar? Como é que foi isso? Então, assim, o que a gente vê aí pelo mercado, que a gente viu, né, nos episódios aí do programa do Made In, que realmente tiveram empreendedores que eles tiveram que abrir novos meios, por exemplo, o online, o digital. Então, quem não tinha loja online, teve que abrir uma loja online, né? Independente se para vender o mesmo mix de produtos ou não, mas tiveram que abrir esse canal, porque era mais um canal para chegar até o consumidor, né? Com o consumidor. Então, tem gente que realmente... Então, por exemplo, a gente vê uma marca de sapatos, que seriam sapatos, né, para festas, para o dia a dia, que eles tiveram que fazer se renovar. Então, eles pensaram em quê? Em pantufa, porque as pessoas estavam em casa na pandemia. Sim. Então, né, o que a gente vende? Vende pantufa. Assim como muitas marcas de roupas, né, que seriam roupas, de repente, mais sofisticadas, começaram a pensar em linhas comfort, né? Então, linhas para ficar em casa. Então, um moletom, uma roupa mais descoladinha, mais confortável para ficar em casa, já que agora o dia a dia ele tá em casa. E muita gente também, depois da pandemia, pegou muito esse comfort, né? Essa vida. Acho que depois da pandemia, muita gente mudou. Seja, né, em questões de trabalho, híbrido, que agora é muito presente, ou o próprio remoto. As pessoas, acho que pensam muito também mais o conforto hoje em dia. Seja o conforto da sua casa, que você ficou tanto tempo dentro, né? Ou seja o conforto de se vestir. Então, acho que as marcas, elas tiveram que se adequar ao que estava acontecendo. Então, cortar custos, obviamente, né? Talvez reduzir o mix de produtos. Né? Até fazer por demanda, talvez? Eu acho que isso depende muito da marca, né? Então, como a gente viu, depende do modelo de negócio. Então, tem modelos de negócio que ele já é pensado para ele ser feito sob demanda. Tá. Então, porque ele ajuda realmente nesse corte de custos, né? Mas também para você conseguir fazer sob demanda, precisa toda uma estratégia e uma logística, né, interna de produção e logística externa também, muito particular. Então, com certeza, assim, os modelos são diferentes, todo mundo acho que teve que se modificar e pensar em novidades, pensar em novas estratégias depois da pandemia. Claro que essa questão do business, do empreendedor, ele nunca pode parar, né? Então, desde o passado, ele sempre teve que pensar em novidades, seja em produto, seja estratégia de marketing, né, de comunicação. Então, sempre foi algo muito vivo na vida de um empreendedor, de um executivo, de uma marca, etc. Mas eu acho que, com certeza, a pandemia ela fez com que as pessoas tivessem que repensar muito mais esse modelo de negócio, ou que nem a gente falou, pegando, né, fornecedores, então, mais próximos para ajudar a cadeia, ou também porque era mais fácil de chegar, né, com a questão do timing. Então, acho que tiveram vários pontos aí, né, que contribuíram. E talvez isso veio para ficar, né? Talvez quem experimentou esse modelo, talvez agora seja um modelo... Talvez mantenha, exato. Daí isso a gente vai ver um pouco mais para frente, né? Mas com certeza, acho que algumas estratégias foram mantidas. Tá certo. Ô, Ju, assistindo seu programa, ouvindo aqueles empreendedores, né, falando sobre a sua história, porque hoje é muito importante isso, né? O consumidor quer conhecer a história. Exato. Eu acho muito interessante. Eu já conheci alguns daqueles que vocês... Não vou contar exatamente qual para o pessoal assistir. Exato. No YouTube, gente. Vão ali, madein.show e assistam. Isso. Mas
eu pensei, tem um deles, que eu não vou falar o nome aqui, eles vão assistir, que é do ramo de sapatos, e que ele falou, puxa, mas eu também estou no ramo dos vinhos. Eu também estou fazendo vinhos. Achei muito, muito interessante, porque nós tivemos já aqui no Mackenzie um curso que, na área do Fashion Law, que era Fashion Law e Gastrolaw. Então, era a moda e a gastronomia. Então, né, essa relação muito parecida à cadeia, o modelo de negócio, a sustentabilidade presente. Então, é muito interessante. Mas por que eu estou falando isso? Porque alguns deles mencionaram algumas expressões ou frases ou pensamentos que realmente me fizeram pensar. E eu queria saber o que você pensa disso, porque nós começamos falando aqui, estamos caminhando para o final, de que será que empreender é uma vocação ou a gente pode aprender? E um deles falou o seguinte, quem muito pensa, pouco faz. Né? E é interessante a gente... tem um que eu não é? E tem outro que falou assim, empreender tem que vir de dentro. Então, Ju, antes da gente encerrar, tal, eu queria te devolver, então, essas duas frases para você, para o que você, pensando assim, o que você, então, pode concluir? Será que, realmente, quem muito pensa, pouco faz? Será que tem que vir de dentro? A gente tem que deixar a nossa intuição falar mais alto? A nossa, né? Como é que você vê isso aí? Eu acredito que, com certeza, tem que vir... eu acho que tem que, sim, vir de dentro. Essa vontade, porque, assim, é o que todo mundo fala e eu vou repetir, né? Então, assim, dá trabalho, né? Você vai se estressar, você vai passar um monte de perrengue, vai pensar, não vai dar certo. Vão ter momentos muito difíceis. Depois, obviamente, vão ter momentos muito legais, tal. Mas é sempre, principalmente no início, é uma batalha, né? Você tá ali. Sim. Então, com certeza, precisa vir de dentro, porque você precisa ter muita convicção. E eu acho que o mais importante é você tem que acreditar no que você tá fazendo. Então, assim, independente do que seja, dos teus segmentos, seja moda, seja, né, na questão do direito, seja, não sei, qualquer coisa, você tem que realmente acreditar que aquilo faz sentido, que é aquilo que você quer, né, produzir ou serviço, seja o que for. Então, acho que sim, tem que vir de dentro para você ter essa força de vontade, conseguir estar ali lutando dia a dia para colocar o negócio de pé. Mas eu acho que faz sentido essa frase de quem pensa tanto, porque que acontece? E eu vejo isso posso até dizer no meu próprio projeto. O meu projeto tem muitos anos. E ele só foi colocado em prática há pouco tempo. Tá. Então, assim... Talvez muito por isso também do pensa e acaba não fazendo. Tem medo, acho que tem sempre também um medo, né? Não tô pronto, né? Preciso caminhar mais. Exato, mas eu acho que talvez é muito isso. Talvez se você nunca começar, você vai ter sempre esse medo. Exato. Talvez o medo vai crescer, e entre outras coisas. Então, eu continuo achando, a minha resposta acho que é a mesma do início. Eu acho que tem gente, sim, que nasce com essa vocação do empreendedor, mas eu acho que o empreendedor também aí é uma estrada, você vem de dentro, você pega as suas experiências, de repente você vê uma coisa que você curte, você tem uma ideia, você vai lá e fala, pode dar certo, você estuda, não necessariamente você precisa de um plano de negócios, eu acho que muita gente hoje não tem esse plano de negócios. Mas tem que começar. E funciona muito bem, mas é isso, vamos lá, coloca, né, essa ideia, claro, mantém ali o que você tem, de repente, né, de lado, ou se você pode, você foca 100% no que você quer. Eu acho que é tudo uma questão também de estratégia. A estratégia é sempre muito importante, né? Esse planejamento estratégico. E é isso. Começar e caminhar. Mas eu acho que você mencionou duas frases muito legais. Você lembrou muito eu bem, adorei. Desses dois empreendedores que falaram bem isso. Então, eu acho que é isso. E essa parte de fashion law, né, que vocês têm até aqui no... Eu acho muito legal também a gente falar sobre isso, porque nós, empreendedores, ou qualquer empreendedor, ele chega no momento que ele precisa de um advogado. Sim. Né? Na moda também, cada um é muito particular, a gente precisa de certas coisas, né? De um suporte. Então, um profissional é muito legal, é muito bem-vindo e é super necessário. Mas, então, quem não assistiu, assista o madeirin.show, né? É muito lindo. Falou. Mas é isso, obrigada. Obrigada, Ju. Eu acho que a gente terminar assim é muito lindo, porque, na verdade, é um estímulo para as pessoas que estão nesse final de ano e que querem mudar. A gente sempre pensa, um ano novo é uma vida nova. É verdade. Tenho algum desejo,
quero mudar. Não sei ainda como fazer, estou inseguro, mas tenho um desejo. Eu acho que já é o primeiro passo ter esse desejo, né? E até acho que, eu não cheguei a comentar, mas esse foi um dos grandes porquês, né, do Made In. Para contar essas histórias de empreendedorismo, para inspirar as pessoas, assim, para dar ideias, ou mesmo só como história. Encorajar então, também, né? Ou você nem quer ser empreendedor, mas você tem curiosidade de entender por trás daquelas marcas, daquelas empresas. Então, é muito por isso mesmo, é para fazer esse entretenimento aí com conteúdo. Muito obrigada, Ju. Obrigada, foi um prazer te receber. E que a gente possa se encontrar muitas vezes, seja aqui ou seja nos cursos lá na Itália, né? E fazer muitos projetos em conjunto. E eu queria, então, agradecer a todos que nos acompanharam aqui, dizendo que realmente o caminho a gente faz caminhando. Até o próximo programa. Muito obrigada.